Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Oliveira do canal Ixente Tem História. E hoje a gente dá prosseguimento às nossas aulas de correção de questões do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. E hoje a gente vai trabalhar com a questão 51 que caiu no Enem 2023, ok? O texto de apoio, no enunciado, ele nos diz o seguinte: escrito durante a Primeira Guerra Mundial, o seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário do Exterior britânico, Sir Arthur James Balfour, ao banqueiro Lord Rothschild, presidente da Liga Sionista, em 2 de novembro de 1917. A carta, conhecida como Declaração Balfour, dizia o seguinte, em um dos seus trechos: o governo de Sua Majestade, se a gente está falando do secretário do Exterior britânico, essa Sua Majestade aqui, a gente está falando dos ingleses, ok? O governo de Sua Majestade vê com aprovação o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. Lar nacional esse que foi criado em 1948, tá? A sua criação é só em 1948. Porém, a gente percebe que lá em 1917, mesmo antes do fim da Primeira Guerra Mundial, que acaba em 1918, já era pensado, esse lar nacional. A gente sabe que isso se intensifica após a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, mas a gente precisa rememorar que lá no período da Primeira Guerra, muito antes da Segunda e do Holocausto, isso já era refletido pelas autoridades internacionais, ok? Continuando o trecho, diz o seguinte: que a Sua Majestade fará todos os esforços para facilitar tal objetivo. Nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina. Então, basicamente, ele dizia: Israel, a gente vai criar um lar nacional para vocês, ou seja, uma nação, porque Israel a gente pode caracterizar com aquela situação de povo, indivíduos de costumes semelhantes, origens semelhantes, porém eles não têm um Estado nacional soberano, então eles não têm um Estado para chamar de nação. Eles são uma nação enquanto povo, mas não uma nação enquanto Estado, ok? Aí diz o seguinte: a análise do resultado do processo em questão, processo esse, a criação do Estado de Israel, revela que o governo inglês foi incapaz de garantir seu objetivo de... Vejam só, essa questão aqui ela pode ter um grau de complexidade, porque muitas situações podem sim se enquadrar na resposta. A exemplo da alternativa A, promover o bem-estar social. Era um dos princípios? Era. Porém, ele não era o principal. Por quê? A gente vê que a alternativa correta é a letra C. Porque eu estou me antecipando para que vocês entendam melhor o contexto. Porque o nosso objetivo aqui é que a gente compreenda a questão. Sei que o gabarito já está divulgado, já está na internet, mas não adianta a gente só saber qual é a alternativa correta se a gente não compreende o contexto na qual ela está inserida. Beleza? Então, se eu sei que a minha alternativa é mediar os conflitos territoriais, porque eu já antecipei? Porque promover o bem-estar social, ele vai ser uma consequência dessa mediação, dessa tensão, desses conflitos acontecendo ali na região da Palestina, ok? Então, a letra A ela pode causar uma certa dúvida na hora de responder, porque a promoção do bem-estar social era uma consequência, Era um objetivo, um dos objetivos, mas, na verdade, para que isso acontecesse, os conflitos eles precisariam ser cessados, ok? Então, por isso que a letra C é a nossa resposta correta, tá? A letra B, negociar o apoio muçulmano. O que a gente precisa refletir aí é que a partir da Declaração Balfour, que é esse trecho que a gente leu, quando se diz que com a aprovação da majestade inglesa é analisado a criação na Palestina de um lar nacional para o judeu, eu já consequentemente vou perder esse apoio muçulmano, certo? Porque os árabes, os muçulmanos, eles estavam ali vendo que perderiam parte do seu território para a criação de um Estado soberano judaico. Então, não tinha como negociar esse apoio muçulmano. As guerras que a gente está vendo hoje, os conflitos armados, é justamente por conta dessa situação. A criação do Estado de Israel. Então, não tinha como fazer essa mediação, certo? Conseguir esse apoio muçulmano, porque justamente o que eles queriam, a primeira coisa era a não criação de um Estado no seu território. Beleza? A letra C é mediar os conflitos territoriais, essa tensão territorial da criação do Estado israelense, do Estado judaico, da
perda de uma porção do seu território pelo Estado palestino, ok? Então a letra C é a nossa alternativa correta. Letra D, estimular a cooperação regional. Tudo o que foi falado, a gente precisa sempre lembrar que, de forma superficial, tá, galera? Quando a gente falar de Israel e Palestina, a gente precisa compreender o seguinte: não vai haver acordo, porque a principal necessidade e situação que foi pedida nesse contexto pelos palestinos era a não criação do Estado de Israel. Então, até por questões religiosas, questões étnicas, né, questões culturais, a cooperação é algo praticamente inimaginável, entende? Porque imagina aí, a gente aqui que é de Pernambuco, imagina um torcedor do Sport e do Santa ali, né? Não tem como. Né? Eles podem ser amigos, mas na hora do jogo não tem essa de torcer para Santa, né? E o Santa torcer para o Sport. Não tem, não rola. Né? Isso aí é qualquer outro grande clássico do futebol do país. Então, essa questão de estimular a cooperação nacional é algo inimaginável, ok? Letra E, combater os governos autocráticos. Um governo autocrático é aquele governo, né, onde o poder político está centralizado em um indivíduo. E aí a gente sabe que, na verdade, o objetivo não estava em combater qualquer uma forma de governo. O objetivo principal, até preconizado na Declaração de Balfour, era apaziguar as situações territoriais para que a gente conseguisse criar um Estado soberano, né, para o povo judeu. Ok? Por isso que o principal objetivo da Inglaterra, e que não teve êxito, né, ela não logrou êxito nisso, foi a mediação dos conflitos territoriais, que, como eu já falei para vocês, é a nossa letra C, a nossa alternativa correta. Ok? Espero que vocês tenham gostado da questão, da correção dela. Nos sigam para mais vídeos como esses, certo? Deixem os seus comentários, suas curtidas, divulguem com os colegas que estão estudando aí para Enem. E todo sábado tem correção de questões do Enem e terças e quintas do SSA, Vestibular Seriado da UPE. Ok? Um forte abraço!